Olá, e aí, vamos conversar mais um pouquinho sobre cultura do estupro hoje? Como eu tinha falado ontem, hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre normalização da violência sexual ou naturalização da violência sexual. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre isso é o que é cultura do estupro. E resumindo assim de uma forma bem resumida, eu vou falar pra vocês que cultura do estupro não é culto ao estupro. Eu acho que essa é a diferença mais importante que a gente precisa guardar na cabeça. Viver em um ambiente, viver em uma cultura do estupro não significa que cultuamos o estupro, que achamos que estupro é uma coisa boa. Não é essa a questão. Porque quando você pensa num crime de estupro ou numa violência sexual, a tendência natural de todas as pessoas é condenar a violência. A dificuldade das pessoas é a respeito do que seria essa violência, de qual situação se enquadraria como uma violência sexual de fato, como um estupro. E é aí que está a cultura do estupro. É esse ambiente, é viver nesse meio social em que é difícil fazer uma denúncia de violência sexual, porque existe uma flexibilização a respeito do que seria violência sexual e do que não seria. A cultura do estupro, ela tem vários elementos que são formas de comportamento social que prejudicam essa identificação do que é violência ou não, e que fazem com que a violência sexual seja essa coisa tão estigmatizada e tão difícil de notificar, de relatar e também de punir, como é hoje. O primeiro elemento que eu queria conversar com vocês sobre é o do post de ontem, que é a naturalização da violência sexual, que eu acho que é um dos fatores principais para essa dificuldade de identificar o que é estupro do que não é estupro. E o que é essa naturalização, essa normalização da violência sexual? É essa reação social de ficar buscando justificativas quando uma violência é relatada por uma mulher, né? É aquela velha história de perguntar, mas o que ela estava fazendo na rua aquela hora? Por que ela estava usando aquela roupa? Ela bebeu naquela noite? Ela conhecia a pessoa ou não? E todas essas coisas, né? São questionamentos que as pessoas procuram, elas começam a fazer para tentar justificar aquela violência que foi praticada contra uma mulher. Essa é normalmente a reação imediata a esse tipo de relato. Existe também aquela ideia de achar que a mulher, porque ela se comportou de determinada forma, ela provocou o instinto animalesco do homem, né? Ela trouxe à tona instintos primitivos que ele não consegue controlar. E por isso, por causa daquela roupa que ela estava usando ou por causa de alguma coisa que ela disse, ele não pôde se conter e teve que possuir, tomar aquela mulher para ele, né? E aí o que acontece nessa situação é uma transferência de responsabilidade. O crime de estupro, a violência sexual, ela deixa de ser sobre um ato violento praticado contra uma mulher, sobre a retirada dos direitos de liberdade sexual e dos direitos sobre o corpo daquela mulher, e passa a ser sobre a forma como ela se comportou e se ela fez qualquer coisa que possa ter justificado ou provocado a violência que ela sofreu. Então, se ela teve os direitos sexuais dela ali de liberdade sexual tirados, tomados naquele momento por um homem, foi porque ela fez alguma coisa para que isso fosse possível. E é nesse contexto que a cultura do estupro está inserida. Porque quando diante de um relato de violência sexual, o que nós como sociedade fazemos? Nós questionamos o comportamento da vítima, nós criamos uma série de requisitos que ela precisa atender para que a reclamação dela seja entendida como contundente, né? E são requisitos que praticamente nenhuma mulher consegue preencher.
né? Porque você não pode ter saído em determinado horário sozinha, não pode estar usando certa roupa, não pode ter bebido à noite, não pode estar conversando com determinada pessoa, enfim, é uma lista que realmente não tem fim, né? Então, o que nós estamos fazendo? Por que nós vivemos uma cultura do estupro? Porque esse nosso comportamento cria um salvo-conduto para a prática da violência sexual. Porque a impunidade, ela é praticamente certa nesses casos, né? Já que quando acontece esse tipo de coisa e a mulher, a vítima, ela tem coragem para vir à tona, né? Colocar isso à tona e falar a respeito, a gente coloca ela na cadeira dos réus. E uma vez eu li isso num texto e achei muito interessante e relevante o que a pessoa disse, o exemplo que foi dado ali, que é o seguinte: se alguém rouba o seu celular, você é assaltado na rua, levam o seu celular, você vai até a delegacia para reportar, né, o assalto. Você vai lá, ninguém, se você conta pro seu amigo, se você vai até a delegacia, enfim, se você relata, se você faz esse relato para alguém, possivelmente ninguém vai te perguntar o que você estava fazendo naquela rua, aquela hora, qual roupa você estava vestindo, se você já passou por aquele lugar muitas vezes naquele dia, se você já tinha sido, se você conhecia o assaltante de algum lugar. Essas perguntas não vão ser feitas para uma pessoa que é vítima de roubo, que é vítima de um crime patrimonial, que é vítima de outra diversidade de crime. Essas perguntas são feitas para a vítima de violência sexual, que em 98% dos casos é uma mulher.